A habilidade de escrever é uma jornada acessível a todos. A escrita transcende barreiras, tornando-se um meio universal de expressão. Se posso articular pensamentos, você também pode desencadear suas palavras. A chave reside na prática constante e na crença no próprio potencial. Não há um caminho único para a maestria da escrita, cada um tem uma narrativa única. Inicia com simplicidade, deixe as palavras fluírem e refine com o tempo. A escrita é uma arte evolutiva, um processo de descoberta pessoal. Não tema página em branco, veja como um convite para moldar o mundo com suas palavras, pois se eu posso escrever, você também consegue. Quer então brincar um pouquinho sobre criatividade, storytelling e descobrir como você pode desencadear histórias bem legais de locais que você nem imaginava? Então sim, bora! Olá, Oliver, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje nós vamos falar um pouco sobre Magic the Gathering. Só que uma coisa diferente no episódio de hoje é que não vamos falar necessariamente de alguma edição, ou necessariamente de alguma carta, ou de alguma coisa, mas sim iremos falar um pouco mais sobre storytelling, referência, criatividade, escrita criativa, utilizando algumas cartas aí do Magic the Gathering. Eu recentemente voltei a jogar, eu joguei há muito tempo atrás e agora estou voltando no modelo do Commander, algo que eu me apaixonei por demais. Futuramente iremos falar um pouquinho mais sobre isso, eu vou trazer um colega falando um pouco sobre o Commander e como construir histórias utilizando o deck de Magic. E para iniciar essa conversa, ele separou para mim algumas cartas que trouxe um pouco de um start, que eu falei, isso conta uma história. Aí ele separou algumas e aí a gente vai conversar um pouquinho e assim falar como surgem histórias, brainstorming, assuntos satélites, utilizando algumas referências do Magic the Gathering. Então, pessoal, quando a gente fala sobre contação de história, influência, narrativa, tudo isso tem a ver com como que você vê o mundo, como você interage com o mundo, como você age e reage com as coisas que você percebe, sente e tudo mais. Por isso que quando você for pensar em criação de história, você tem que ver que tudo à sua volta é um quesito de experiência, é um quesito de inspiração. Então quando você for olhar agora um jogo, um filme, uma história ou qualquer outra coisa, veja com olhos de escritor, veja com olhos de escritora. Se você por acaso quer ser mestre, uma mestra, veja com o olhar de mestres. Se você quer ser um world builder, veja com o olhar de world builder. Por quê? Porque como o mundo está cheio de referências e criações, ideias são baratas e a forma como você faz, como você inspira, cria a sua forma autoral de fazer as coisas. Se a gente for imaginar elfos de uma maneira geral, nós temos os elfos clássicos, nós temos os elfos de Tolkien, nós temos os elfos domésticos de Harry Potter, nós temos os elfos, por exemplo, de League of Legends, nós temos elfos de D&D, nós temos elfos de Tormenta. Todo mundo puxa uma mesma referência, às vezes uma anatomia, uma fisiologia, uma capacidade mágica, porém, são tudo elfos, que tudo se originou a partir de ninfas, e daí vai por assim vai. Então é interessante que o que eu vou trazer aqui para vocês hoje são algumas cartas de Magic que quando eu olhei me trouxeram essa inspiração. Claro que não necessariamente existe alguma relação entre elas, talvez dentro da lore do Magic, dentro da lore da edição, tem uma referência que não é aquela que eu vou trazer hoje, porque aqui é muito mais uma inspiração, um olhar diferente de escritor para aquilo que está na sua frente. Então, não fiquem tanto incomodados. Se você é um jogador de Magic, manja pra caramba da lore e fala assim, isso não tem nada a ver, o objetivo não é trazer para você a realidade, mas sim uma outra visão de como você pode ver o mundo à sua volta. Então vamos começar com a autoridade incontestada. 2 manas quaisquer, uma planície, que é um encantamento aura, que basicamente diz, depois que Gildan limpou o 9º distrito, nenhum dos líderes das gangues desafiou os Boros. O que é interessante com isso? Você já está trazendo algumas coisas que não sei quem é o cara, não sei o que aconteceu, só que eu só sei que ele é uma autoridade. Então, seja pelo seu background, pelas suas conquistas, titularidade, qual é a organização que ele pertence, isso são coisas que vão dando a profundidade no personagem, no caso aqui, esse personagem que ainda não tem nome, mas sim foi apresentado como alguém, talvez um protagonista, um co-protagonista, ou simplesmente um personagem em escada, não sabemos. O que sabemos é que esse personagem chegou na cidade. E pelo fato de ter essa autoridade incontestada, o público ficou muito cativo. O que será que está acontecendo? Por que esse personagem está aqui? O que está acontecendo para que tudo isso aconteça? Com essa multidão toda cativa,
aquele primeiro personagem diz a todos o que pode ter acontecido, que no caso existe uma necessidade de uma criação de um exército. Pelo fato de ter uma guerra acontecendo, onde diversos falanges estão atacando ao mesmo tempo, os soldados, antes já preparados, eles não estão dando conta para a quantidade de exércitos inimigos que estão surgindo. Então, o personagem diz que precisa chamar a multidão e com isso foi conhecido como a Marcha da Multidão, ou a Marcha das Multidões, que simplesmente acontece de juntar uma galera, homens, mulheres, seja qual raça que for, todos aqueles que puderem pegarem armas vão ter que defender a sua cidade. Então com isso você já trouxe talvez a premissa da história, ou simplesmente qual que é a sinopse. Um exército foi criado a partir da multidão de uma cidade, pelo fato de que uma guerra estava acontecendo e um grande general ao chegar na cidade chamou toda essa galera. Isso também pode ser também a introdução de talvez uma sessão de RPG ou o início de uma campanha. Então quando você for começar uma história, saiba que a premissa ela é muito importante. Claro que você pode utilizar dos subtextos que estão escritos nas cartas, como por exemplo, nas forças são muito numerosas, nossas forças são muito mais numerosas que as folhas de Vitu-Gase, não nos provoquem. Então é interessante que você pode trazer isso como talvez um grito de guerra ou até mesmo uma força de, sei lá, inspiração. Onde eu quero chegar? Simplesmente são cartas que foram jogadas uma depois da outra, no caso aqui eu escolhi essa ordem porque eu vi esse amontoado de cartas e eu falei assim, nossa, faz sentido criar uma narrativa. Talvez realmente tenha alguma história por detrás, seja da mesma coleção ou de coleções paralelas, ou simplesmente esteja tirando aqui da minha cabeça. E se eu estiver tirando, melhor ainda pelo fato de que você pode então utilizar dessas premissas. Lembra que eu falei que você precisa ver o mundo como um escritor, como um mestre, como um world builder? Porque simplesmente se você pega, por exemplo, o texto da primeira carta, onde fala que depois da chegada, da destruição de não sei o que, do Distrito 8, nada voltou a ser o que era, perfeito. Aqui já está dizendo já um pouco de world building, como por exemplo as folhas de Vitu-Gase, não sabemos, mas já foi apresentado um pouco de que é fantástico. Talvez já mostrou um pouco da projeção dos personagens, ou até mesmo a cativa deles, que existem essa energia e essa força que tem no interior. Perfeito? Já trouxemos essa premissa, e com isso a guerra acontece. Porém, para a guerra acontecer e as coisas vão acontecendo na sua história, talvez você coloque isso apresentado ou em elipse, você escolhe a narrativa que você quer fazer, elipse ou hiato é quando acontece um grande corte editorial, vamos chamar assim, fazendo com que a passagem de tempo é um time skip. Basicamente seria um time skip, porém realmente com a necessidade de mostrar alguma coisa. Então com isso acontece uma batalha e a nossa protagonista ela é promovida. Ou seja, antes uma aldeã se tornou agora uma guerreira, talvez por suas escolhas, pelas suas ações, pelo que fez, por quem ela matou, como ela matou. Não importa. Na verdade importa sim, mas aqui no nosso brainstorm, na verdade, é você trazer o próximo checkpoint. Você talvez comece a história já com ela sendo promovida, né? Começando a primeira frase com, por exemplo, e Helena. Vamos chamar ela chamando de Helena. E Helena estava próxima quando chegou o general e disse tal coisa. Perfeito. Ah, muito grande, mas... E Helena foi promovida a partir de sua honra e sua glória. Pô, e Helena foi promovida a sua honra e sua glória. Tem diversos gatilhos que você pode fazer. Quem é Helena? Que glória é essa? O que aconteceu? Por que existe isso? Por que ela está sendo promovida por causa disso? Então você gera diversas perguntas e isso é interessante para a contextualização de uma primeira página, por exemplo. Claro que você pode referenciar utilizando a mesma frase que diz, né? Welcome to the Legion, you saved the street. Now, let's go to save the world. Então aqui, né, seja bem-vindo à Legião, você salvou o distrito, agora vamos salvar o mundo. Então você pode colocar que isso seja uma continuidade, uma narrativa de que aconteceu o Distrito 8, aconteceu a guerra, mas o Distrito 8 é o principal, na verdade ela salvou o 9, o 10, existe um porquê disso, existe uma separação sociocultural, existe uma separação de castas, uma separação de gênios lost, por exemplo, cada um tem a sua função dentro de uma necessidade, dentro do seu world building em geral. Muitas perguntas são surgidas e esse é o objetivo, você abrir perguntas, abrir parênteses para fechar esses parênteses futuramente. No caso do mais, onde você abre um parênteses de personagem, você precisa fechar esse parênteses. A mesma coisa aqui, quando você abre uma promessa, você fecha a promessa futuramente com o objetivo de trazer essa importância. Então aqui, a nossa Helena, ela foi promovida de cidadã para alguém que vai entrar agora no grupo que antes não sabíamos, mas agora seria o grupo da Legião,
onde tem como objetivo salvar antes o distrito, agora salvar o mundo. E com isso ela vai e entra, se tornando a guarda do 10º distrito. Então você percebe essa continuidade. Você pode fazer uma jornada do herói, você pode fazer umas compras perfeitas, você pode simplesmente fazer algo como um arco de personagem, seja de redenção ou de queda, ou simplesmente de ascensão. Então existem diversas formas que você pode fazer, e no caso aqui, ela chega e se torna uma guarda. O texto diz: o 10º distrito sempre foi o meu lar. A cidade está sempre metida em uma crise ou outra, mas estou determinada a proteger o meu território. Então você percebe que existe sim essa moralidade, esse senso de dever, esse senso de urgência. Isso mostra uma profundidade de personagem, uma profundidade de caráter. Quando falamos de construção de personagens, a gente pode construir personagens em base de gostabilidade, o quanto ele é carismático, ou quesito de habilidade, onde a pessoa não é tão carismática assim, porém por ser muito forte, por ser muito cabuloso, você sente que existe sim toda essa necessidade de seguir a pessoa. E também podemos criar consenso de aproximação ou similaridade, onde você se vê naquele personagem e você quer segui-lo para ver até onde vai dar. Então é interessante porque você percebe que essas diversas camadas que você vai construindo vai tendo de acordo com o que? A redenção, a formatação, o estilo e tudo mais. Então ela vai e se torna um guarda, cresce dentro do exército e se torna futuramente agora uma veterana do 10º distrito. Onde eu fico me repetindo que fazem isso porque ninguém mais é capaz, por amor a essa cidade. Se não a salvamos, ninguém o fará. Então você pode criar isso como talvez um mantra dela, onde nós precisamos fazer isso. Então você percebe que nós temos o quê? No caso aqui, um arco talvez de ascensão. Ela, depois de entrar a guerra, se tornou um guarda, se tornou uma veterana, e assim ela está subindo dentro da legião, ou no caso aqui, subindo dentro dos arcos perfeitos. Qual será o clímax dessa história? Será que esse arco acaba em ascensão? Será que esse arco acaba em descendência ou queda? Será que vai ter algum clímax? Ou simplesmente é a apresentação do personagem? Muitas coisas podem acontecer. As cartas vão surgindo e com isso você vai tendo diversas oportunidades de criar em cima. No caso, sim, ela se torna o quê? Realmente uma legionária. Então, antes ela era simplesmente uma cidadã, que foi recrutada para o exército dentro da grande marcha das multidões, por sua glória, por suas habilidades, entrou para a guarda, se tornou guarda da cidade, evoluiu para veterana e agora ela é uma legionária. Futuramente ela pode se tornar aquele que vai ser a pessoa que chamará pessoas para entrar. Não sabemos, o arco vai sendo construído. Tanto que, fala, né, o 10º distrito, ele está, né, sofrendo um intenso ataque, mas né, ela consegue. Então você pode fazer com que simplesmente seja o quê? O clímax da história. Ela participou daquela primeira guerra, que talvez seja meio que um início de uma investida, meio como se fosse, sabe aqueles jogos que funcionam em ondas? Aí tem um monstro, depois outro monstro, depois outro monstro, e cada monstro que vai vindo cada vez ficando mais forte, até que chega a onda do boss. Então, pode acontecer isso também. No caso que também aconteceu no caso do Covid, onde tinha a onda de Covid, depois tinha a segunda onda. Então, no caso, você pode fazer que o clímax da história, ela participando dessa enorme segunda investida, agora já como uma legionária, já como uma general, já como alguém de alta patente. Por quê? Porque ela precisa vencer, ela precisa ganhar. Então é interessante porque você cria esse, no caso, a gente fez um arco de personagem em ascendência, onde ela foi crescendo. Claro que pode ter pequenos arcos de queda, outras curvas perfeitas, porque vai tendo as subidas e descidas, pequenos entrepostos, pode ter um problema assim aqui ou ali. Mas no caso o que é interessante é que a gente criou uma timeline, ou pelo menos qual é o objetivo da sua história, onde nós começamos com ela sendo recrutada, ela participando de uma primeira guerra, ela vencendo, entrando no exército, crescendo nele, até o momento que precisava das suas grandes habilidades para uma segunda onda de ataques muito fervoroso que ela terá que vencer no final. Então é interessante porque você percebe que existe toda essa relação com o personagem e toda essa relação com a história. Claro que eu poderia ir colocando diversas outras cartas aqui, mas né, no caso aqui, o meu amigo Holmes ele foi o cara que separou essas cartas, trazendo essa pequena historinha e me deixou com a incumbência de criar alguma coisa em cima. O que é interessante, ele me trouxe mais algumas outras que a gente vai quebrando em pequenas histórias. Nós temos aqui o fazer um pedido, um feitiço que diz: em Gavone, fazer pedidos é considerado um sinal de fraqueza.
mas ainda assim os poços transbordam de prata, onde simplesmente tem aquela referência de jogar a moeda dentro de um poço para conseguir realizar o seu desejo. Mas o que é interessante dessa história é que aqui nós temos uma grande virada com o lutar com o passado. Nós temos a mesmíssima câmera, o mesmíssimo ângulo trazendo essa referência, e antes tinha uma menina jogando uma moeda com um ursinho agarrado, agora a gente vê o ursinho sendo puxado do fundo por uma criatura que talvez seja ela. Onde lutar com o passado diz que em Arancu não se concede desejos, esse simplesmente se alinha à sua vontade. Então é interessante porque você cria um pequeno conto, no caso aqui de 2 cartas, onde uma menina em desespero pede ajuda para conseguir vencer o mal que assola. E o poço realmente concedeu esse poder dela realmente vencer o que consolava e destruía tudo, se tornando a criatura que iria comer as almas de todos. E com isso, ao se transformar, ela solta o bicho, no caso o ursinho, e agora ela tem que lutar contra esse passado ou simplesmente tentar vencer o seu presente e o seu futuro. Então você cria um punch aqui onde nós temos uma menina, no caso, que queria muito que algo de bom acontecesse, a família dessa fosse salva pelo fato de ter acontecido A, B, C e D, e ela vai, busca e não sei o que e tudo mais, e ela encontra o poço depois de diversas dificuldades, consegue pegar a moeda e joga, e no final ela realmente consegue o seu desejo, se tornando a criatura monstruosa que vai comer as almas das pessoas que fazem mal para sua vila, sua cidade, sua família. Então você cria uma perspectiva, cria um punch, que no caso aqui ela fez de tudo para conseguir da melhor maneira resolver o seu problema, porém teve uma gigantesca virada, fazendo com que ela se tornasse a criatura. Conseguiu? Então, cuidado com o que você deseja, pode ser a moral da história. Ou simplesmente, quais são os custos para conseguir aquilo que você realmente quer. Que basicamente é a mesma moral, porém mudando um pouco as palavras. Porque você pode alterar um pouco a ideia, onde se a proposta é cuidado com o que deseja, ou quais são os pesos de um desejo, ou quais são os pré-requisitos para conseguir aquilo que você realmente quer. Tudo isso basicamente é a mesma coisa, porém você muda um pouco, criando um pouco mais o seu estilo. E o que é interessante é que, seguindo um pouco mais outras pequenas historinhas, nós temos aqui o Pesquisador Aberrante, uma criatura inseto aí, 3 manas e uma ilha, que diz: a metamorfose é um processo, anotação do laboratório. Olha que interessante, dizer a metamorfose é um processo e começar com a primeira frase, isso, sem avisar que é anotações do laboratório, simplesmente começar. A metamorfose é um processo. Nossa, gera tantas perguntas, ainda mais no caso que a gente sabe que, vamos pegar essa imagem, se você estivesse comprando um livro, talvez de um Lovecraft, talvez de um, sei, um Edgar Allan ou algum outro terror clássico aí, ou um terror moderno que seja, mas se você sabe que é uma história de terror, uma capa que mostra trazendo uma criatura dessa, e você vê que a metamorfose é um processo, que tipo de gatilho de antecipação, que tipo de ideias, que tipo de mensagens, que tipo de coisas vem na sua cabeça? Então a gente vê que nós temos uma criatura meio humana, meio insetoide, que basicamente pula futuramente para um docente da perfeição, onde nós temos aquele ser que antes era um meio ser humano humanoide, para um insetoide totalmente, e um humano preso, onde diz: a hora de compartilhar suas descobertas havia chegado. Então é interessante que pode ser ou o começo ou o fim, ou você pode inverter. A primeira parte poderia ser o quê? A criatura meio humana, meio humanoide, antes era humano, que houve uma transformação, se tornando agora um insetoide que está na imagem, só que ele precisa agora compartilhar esse conhecimento, então ele pegou um próximo ser humano para fazer isso. Ou simplesmente essa pode ser o começo da história, onde uma criatura já insetoide gostaria então de passar os seus genes para frente, seja de algum motivo ou alguma coisa, então capturou esses humanos e agora aquele humano meio insetoide da imagem anterior fez com que ele se tornasse o que ele é aqui agora. Então é interessante porque as mesmas 2 imagens que você pega no começo e no fim, eles podem ser o começo, o fim, ou pode ser contado inversamente, ou contado de maneira igual. Então é legal porque essa troca de imagem daqui para cá, de cá para lá,
faz com que você crie objetivos, crie punches, porque dentro de um conto, o punch é aquilo que ou você espera, porque vai construindo aquilo até chegar no clima que você fala, putz, nossa senhora. Ou o punch pode ser uma trapaça, onde você vai estar construindo aquilo, mas na verdade era tal coisa. Então você tem diversos. Aqui você pode tanto utilizar, no caso do docente da perfeição ou o pesquisador aberrante, onde você tem essa troca de imagens de um para outro, onde pode ser o começo ou o fim. Seja um prólogo, seja um epílogo, aí você vai, aí você constrói. E o que é legal, trazendo aqui uma segunda historinha para a gente finalizar aqui o vídeo, tem diversas outras pequenas historinhas, caso vocês queiram sugerir também algumas cartas para a gente brincar assim, com certeza estou estupidamente aberto para isso. E obviamente, se você ficar mais vontade, quiser mandar as cartas mesmo, pegar um print da imagem, tem o nosso Discord, onde é mais fácil você entrar em contato comigo e mandar as imagens pra gente criar essa historinha meio que conjunta. Então eu trago para vocês o Delver of Secrets, né? No caso aqui, nós temos um ser humano, o caso parece um feiticeiro, tanto que na carta diz, né? Humano feiticeiro. E diz que insetos sempre estão ocupados, especial, né? No caso aí, 3/2 Wizard Heart. Então meio que os insetos sempre estão num pedacinho do coração de um feiticeiro, pelo menos no caso desse feiticeiro. O que é interessante, quando a gente fala sobre o quesito de pessoas que têm como a vontade de criar a vida, se a gente puxar lá atrás dentro da alquimia, um dos grandes sonhos, além da pedra filosofal, era criar um humanoide, no caso, homúnculos. Então ter essa capacidade de criar a vida, principalmente criar a vida humana artificial, sempre foi o sonho de diversos alquimistas, que não impede de se tornarem, no caso, feiticeiros. E com isso a gente tem, né, o FBLTHP, o Perdido. É uma criatura que, por acaso, é um homúnculo. Então é interessante porque você percebe que existe essa relação. Será que então que esse rapazito foi a pesquisa feita pelo outro rapaz da outra imagem? Aquele feiticeiro que buscava a vida de alguma forma e com isso encontrou o homúnculo que por acaso conseguiu fugir e agora está totalmente perdido. Então é interessante porque você pode simplesmente pegar cartas que podem ou não estar relacionadas, mas colocando uma do lado da outra, criando então sim a sua relação, você cria histórias maravilhosas. Rafa, o que você quer dizer com todo esse vídeo que você trouxe então? O que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que construir histórias é simples. Ah, mas é complexo o transcrever, as técnicas de escritas. Isso, aí já é outros 500. Mas começar uma história tem que ser prazeroso, porque com certeza a parte de escrita vai ser bem doída, vai ser bem dolorosa. Escrever e colocar as palavras, claro que tem pessoas que conseguem vomitar palavras, a Camila Raquel, que já apareceu aqui algumas vezes, ela quando ela senta, ela vai lá, pá, 2.000, 12.000, 15.000 palavras numa sentada, ela consegue vomita uma ideia e vomita uma história inteira, depois corrige, faz mais, mas vai tudo. Ou no caso, o Matheus, que tem uma sofrência e consegue lá sofridas 2.000 palavras, às vezes na semana, porque ele vai, corrige, não sei o que, troca, não sei o que, vai, não sei o que, corrige. E aí no final das contas nós temos um saldo aí de 500 ou 1.000 palavras naquele dia. Cada um tem seu estilo, porém aqui eu estou trazendo para vocês o que? É possível então você trabalhar a sua criatividade. Ah, mas Rafa, não seria um plágio? Não, porque simplesmente estou trazendo aqui o fato de ter diversas histórias. Tanto que o Totalmente Perdido continua. FBLTHP sempre odiou multidões. Então, no caso, ele saiu, conseguiu fugir do laboratório daquele outro mago, mas agora se sente mal, se sente perdido. Por quê? Porque ele odeia multidões e, no caso, ele vai se perder. E no caso aqui, essa multidão, será que não poderia fazer uma correlação no mesmo universo, sendo a multidão de um distrito 9 ou distrito 10? No momento que ele conseguiu fugir, está acontecendo a marcha das multidões, ou pelo menos a população está chegando, onde o público vai ficar todo cativo com o que está acontecendo, e foi um motivo de ele conseguir fugir mais facilmente. Olha o que interessante. No final das contas, você tem toda essa história. Será que o exército que a primeira história não chegou a contar foi pelo fato de que existia alguém que estava construindo uma mescla de insetoides e por isso estava tendo uma guerra contra esses insetoides? E esses insetoides destruindo toda uma cidade, tudo aquilo,
chegou num pequeno vilarejo onde uma menininha desejava de tudo não ser comida viva como estava acontecendo com as outras pessoas, então desejou conseguir forças ou pelo menos algum tipo de ajuda, se tornando depois um ser destruidor, que no final acabou matando os insetoides que tem lá, mas a que custo? Então, no final das contas, nós temos uma história inteira trazendo aí por diversos pontos de vista. O ponto de vista da nossa protagonista número 1, onde entra na estrada, entra na rua, entra em tudo, até que chega no exército. No ponto de vista do vilão, onde constrói os insetoides que vão ser os inimigos dessa nossa protagonista. Ou a história de talvez um co-protagonista ou uma co-protagonista, que é o ponto de vista da menina que se tornou uma criatura que conseguir enfrentar e destruir os insetoides. Ou um ponto de vista de algum dos, talvez, vítimas ou capangas de um mago ou de alguém que estava fugindo e conseguiu ser aquele que talvez seja a chave para destruir os insetoides, porque a pesquisa dos homúnculos era aquele para conseguir achar talvez a cura para os insetoides ou algum tipo de tratamento. Então, com isso, foi criado esse homúnculo que é talvez a chave para conseguir vencer e acabar com essa guerra. Então você pode criar uma história, caso seja em terceira pessoa, onde você tem diversos pontos de vista. Caso você queira escrever em primeira pessoa, você pode escrever pequenos núcleos que vão sendo construídos e historiados, e assim uma história única criando um contexto inteiro. Eu trouxe aqui para vocês para mostrar que realmente você pode construir histórias maravilhosas simplesmente vendo o mundo com outros olhos. Um mundo de histórias, um mundo de escrita, um mundo de mestragem, e esse aqui é o Craftando Mundos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe aqui algumas cartas, você pode, né? Você sabe que Magic tem 1 bilhão de cartas diferentes, então se por acaso você quer que eu traga mais conteúdos assim, contando histórias, trabalhando criatividade, trazendo aqui para vocês outras formas diferentes de se ver, pensar e criar coisas diferentes, deixe aqui nos comentários e não deixe de deixar o like, se inscrever, porque com certeza, apesar de ter uma diminuída na quantidade de vídeos, é porque esse ano com certeza muitas coisas vão acontecer de novo, tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre, por isso eu dei uma enxugada na quantidade de episódios por dia para dar tempo de esses projetos saírem do papel e com certeza serão maravilhosos. Já em fevereiro, começando algo bem da hora que vocês vão gostar. Você é escritor, você é escritora, você é world builder? Espera que vai ser legal. Você é jogador de RPG, curte para bastante RPG? Vai ter um projeto para você também. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!